Olá, bom dia a todos. Como vai vocês? Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para a nossa sétima live da Matriz da Comunicação. Eu sou a Luciene Gazeta, jornalista, Relações Públicas. Estou há 17 anos no agronegócio com a Matriz da Comunicação, como assessoria de imprensa e comunicação digital. E há 18 anos já no segmento. E hoje, nessa sétima live, nós vamos conversar com a jornalista Renata Maron. Ela está atualmente no canal Terra Viva, à frente do programa Bem da Terra. A Renata já entrou aqui, já estou chamando a Renata para bater esse papo conosco. Vamos lá. Aproveitando já, você que está chegando agora, clica nesse aviãozinho, encaminha para os seus contatos, para que todos possam receber a nossa live e também participar desse papo com a gente. Pode encaminhar no privado, pode encaminhar nos seus stories, de forma que as pessoas possam acompanhar conosco através do aviãozinho aqui embaixo. Olá, Rezinha, tudo bem? Oi, Lu, tudo bom? Prazer Tudo estar e com você? você. Tudo bem, estou aqui Nossa, no eu que o trabalho. diga. Que Estou aqui no alegria poder te trabalho. receber. Pois é, obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço muito sua participação, seu sim aí, para poder participar conosco aqui nessa live da Matriz, na sétima live, dia 11 às 11 horas. Olha, se nós tivéssemos combinado, não tinha dado tão certo, né? Exatamente, nada por acaso, tinha que ser Nada hoje. por acaso. Tá no canal ainda, Rê? Tô trabalhando e até ia falar isso, né? Aliás, a gente não parou, eu falo, assim como o agro não para, quem trabalha no setor e na comunicação também não parou, né? A gente continuou, eu chego aqui um pouco antes das 6 horas da manhã e como eu tenho feito o programa até das 8h30 às 9h30, na sequência eu tenho feito uma live das 10 pelo Instagram do canal Terra Viva, que tem dado uma excelente repercussão. E na sequência eu faço a minha live das 11 também. E aí, pontualmente, eu faço e, claro, estou conversando aqui com você e tenho tido bastante convites, né, nesse sentido de poder falar um pouco da comunicação aí frente à pandemia, em especial sobre o agronegócio, enfim, que vem acontecendo com o nosso setor, que é muito especial e muito bom nesse momento, nessa fase de pandemia, como a gente tem conseguido se sobressair, né, frente a tudo isso. Com certeza, eu tenho acompanhado o agro, assim, tá dando um show, né? Um show diante dessa pandemia, todas as ações, todas as estratégias que estão sendo realizadas, assim, realmente é um show. Eu falei, não, eu preciso conversar com os meus colegas e o pessoal trazer a experiência, o que está acontecendo, porque isso é muito importante ser registrado, realmente. Com certeza, Lu, a gente acompanhou, né? Eu acho que a gente pode pegar assim como balizador ali o mês de março, as primeiras semanas, quando realmente foi intitulado como uma pandemia em frente a tudo que estava acontecendo no mundo e no Brasil também. E aí, nesse momento, né, foi que principalmente nós aqui, os jornalistas, comunicadores, os ministérios também, aí eu falo principalmente o Ministério da Agricultura, se posicionou e realmente colocou, bom, a produção de alimentos é um serviço essencial, não pode parar, e a gente precisa dar continuidade a esse fluxo, né, de trabalho. E eu acho que foi bem interessante, porque diferente do que aconteceu, por exemplo, nos outros países, Europa, por exemplo, várias localidades, aqui o que a gente não viu foi ao contrário, né? A gente não viu a questão de desabastecimento, ou seja, a segurança alimentar Exato, muito presente e a gente continuou, e olha que interessante, a logística, o fluxo de logística, de infraestrutura também não pararam, a gente não viu aí paralisação dos portos, pelo contrário, agora a gente está com recordes aí de safras, né, sendo exportadas. A gente tem os números aí recentes da Conab de uma produção mais uma vez recorde, aí saiu essa semana o nono levantamento da Conab, 19, 20, uma produção aí de 250,5 milhões de toneladas, ou seja, então a gente tem essa marca, essa expressão, essa pujança bastante presente, e não só falando das commodities, né? No começo até muitas pessoas saíram, foram às ruas, supermercados, fizeram aquele estoque, né, totalmente desnecessário, porque ainda bem, graças a Deus, como eu falo, a gente diferente de todos os países, nós conseguimos produzir o ano todo, né, devido ao nosso clima, enfim, devido à nossa potência agrícola aí, como a gente consegue
atender a todos. Então, e fora isso, a exportação, né? O ritmo continuou bastante aquecido, bem intenso. A gente teve recordes de exportação agora, demanda chinesa, proteína animal, continua muito forte a questão da PSA na China, né? A peste suína africana, que dizimou aí parte do plantel, boa parte de suínos, ou seja, eles têm ainda muito essa demanda pela proteína animal brasileira, ou seja, a gente tem esse cenário bastante importante, esse ritmo de exportações que se mostrou muito intenso e bastante recorde aí também frente à pandemia do novo coronavírus. Então, eu vejo que a gente sai e a gente está ainda enfrentando todos esses problemas, mas a imagem do agronegócio, e pelo que eu converso com especialistas hoje, inclusive falei com o professor Marcos Fava Neves, sai uma imagem muito mais forte, muito mais fortalecida do agronegócio. Porém, a gente tem que assumir o papel de protagonista de segurança alimentar sustentável, é que a gente produz, e essa comunicação precisa chegar, né? E por isso que a gente fala, a gente comunica muito bem para o setor, mas a gente precisa extravasar essa comunicação e, claro, entrar na opinião pública de fato, né? Sobressair, fazer com que o agro chegue aí a outras questões e a outras opiniões e não fique só entre nós aqui do setor, né? Dentro da porteira, né? Esse é o desafio do nosso segmento, que inclusive é um gancho que tem surgido em todas as lives, com todos os profissionais que eu tenho conversado, tem surgido esse gancho do grande desafio que nós temos de comunicar para fora da porteira. Inclusive essa questão que você citou, né, dos supermercados lotados, das pessoas desesperadas, com medo de faltar comida, foi uma coisa que eu fiquei muito tranquila no começo, porque eu sabia que o agro não ia parar e que além de alimentar dentro de casa, ele ainda ia mandar comida para fora. Então, assim, foi uma coisa que para mim, aqui em casa, né, foi uma coisa que para nós foi muito tranquilo, que eu tinha essa consciência. Mas prova que nós precisamos realmente comunicar, né, porque as pessoas não têm esse discernimento, né, do como o nosso agro é forte e sustenta, né, além da nossa casa, as casas dos outros ainda por cima, né? Então, realmente, é um desafio nosso aí essa comunicação para fora da porteira. Um grande desafio. Exatamente, né, Lu? A gente consegue hoje, imagina, exportar para mais de 180 países, o que nos torna aí muito relevantes, né? E eu falo, assim como o professor Marcos Fava Neves, a gente assumir agora realmente esse papel de principal fornecedor de alimentos e alimentos com sustentabilidade, né? Há que se lembrar que a gente produz preservando 66% de área nativa no país, ou seja, toda essa imagem, às vezes, que nos é colocada, nos é imposta, a gente tem que sim ter um discurso alinhado, unificado, para fazer com que reverbere lá fora também, no bom sentido. O que a gente faz de produção sustentável aqui? E lógico, a gente tem que sempre ficar atento, ficar de olho em desmatamento legal, em questão de que realmente aumentou bastante as queimadas, né? Até semana passada eu fiz uma entrevista com o vice-presidente Hamilton Mourão e as minhas duas questões foram bem objetivas. A primeira delas foi como é que o Brasil está se posicionando no mercado internacional, reforçando essa imagem do agronegócio frente às informações que chegam desse número recorde de desmatamento que a gente teve no trimestre, e realmente isso reverbera e vira capas dos jornais, enfim, lá fora. Então, a gente, qual que é o trabalho que eles estão fazendo para tentar, né? E aí a gente tem a presença das Forças Armadas na Amazônia e outras questões para tentar diminuir, e o que ele me pontuou foi justamente isso. E que pelo fato de sermos muito competitivos, né, ele colocou até, por exemplo, o trabalho da Embrapa, que recentemente fez 47 anos de atividade, quase 50 anos de história, o que tem de tecnologia, principalmente desenvolvida no centro-oeste brasileiro, e todos os outros quesitos, né? Eu li hoje, por exemplo, que a Embrapa tem sido, e ela foi notada como uma das principais empresas aí públicas com mais admiração, ou seja, é um modelo que deu muito certo aqui no Brasil e a gente está começando a exportar tecnologias da Embrapa para fora também, né? A gente acompanha e vê essas comitivas, enfim, antes da pandemia, do presidente, ministra Tereza Cristina, e sempre ela enfatiza, ela quer abrir mais mercados e também sempre prestando atenção em levar a tecnologia brasileira para a produção agropecuária, agricultura e pecuária para fora também. Eu conversei recentemente também com o presidente da Embrapa, o Celso Moretti, e ele, no podcast, ele colocou, por exemplo, que
Hoje, 40% dos projetos, né, até 2022 é a meta deles, eles querem fazer via parceria público-privada, o que tem dado muito certo também nos projetos da Embrapa, e realmente toda essa relevância, né, essa marca nacional que é a Embrapa hoje, a credibilidade, a assertividade, e também exportar isso, né, mostrar isso lá fora. E também só um adendo, né, que se lembrar que a gente está ajudando o campo científico da Embrapa junto frente à pandemia do novo coronavírus, já que várias unidades, suínos e aves, por exemplo, já começaram a realizar os testes para a Covid-19. Então, é o campo científico do agro ajudando também uma questão de saúde. Então, a gente tem que sobressair e ressaltar isso, né? Para você fazer um teste, por exemplo, nos laboratórios, tem a iene, enfim, que ela é super elevada, de altíssimo risco, grau de biosseguridade. Então, assim, a gente vê todo esse potencial que um laboratório tem, credibilidade, para justamente conseguir oferecer e ajudar nesse momento tão difícil aí para todo mundo, né? Com certeza. Rê, quanto conteúdo legal, meu Deus, eu tô torcendo aqui para dar tempo de caber em 45 minutos. Meu Deus, você já até antecipou aí algumas coisas que eu ia te perguntar, mas vamos lá, Rê. Olha, com Vamos todos os lá. colegas, eu tenho, assim, conversado com todos para a gente conhecer um pouco mais o profissional, né? Hoje, o agrojornalista, quem são vocês, né, no segmento, quando vocês começaram e tudo mais. Eu lembro, Rê, que a gente começou meio que juntas, né? Lá em Sim. 2002, 2003, eu me lembro de um leilão que eu não sei aonde, não sei de quem, que você estava como repórter do canal do Boi, eu acho que na época, e aí eu levei um Do cliente meu Terra para você Viva. entrevistar. Já era Terra Viva? Era do Terra Ai, Viva e depois eu fui pro canal Rural e depois eu voltei para cá de novo, né? Mas que era do Terra Viva em máximo! Uberaba, esse Pocebu, não era? Não lembro, um leilão É. assim, sabe? Eu me recordo de um cenário, numa fazenda, e você estava lá embaixo, longe, e eu levei meu cliente lá, e foi o primeiro contato que nós tivemos, e eu lembro disso. E foi logo no comecinho do meu trabalho também, como assessoria de comunicação, em 2002, 2003, por aí. Aí eu queria que você contasse para nós, Rê, quem é Renata Maron, como você começou, como é que você entrou no agro, como que você veio parar nesse segmento maravilhoso aqui que a gente ama de paixão. Conta para nós um pouquinho aí do teu início no agro, Rê. Pois é, se eu não me engano, esse leilão foi na Expo Zebu em Uberaba. Acho que foi a primeira vez que a gente se encontrou, foi de fato. Eu comecei minha carreira no agro, foi ali por volta de 2003, 2004. Eu era do Band News como estagiária. E logo na sequência surgiu o canal Terra Viva. E eu me lembro muito bem que até meu antigo chefe, o do Band News, ele falou: tem certeza que você vai para um segmento que ainda, né, não está amadurecido no Brasil? E eu não, mas eu quero ir, porque eu sou muito a favor de transformação para o bem, sabe? Desafios. Eu sou muito movida a isso, e desde sempre, assim, desde o início da minha carreira. Então eu lembro que na época foi até difícil fazer essa transição, porque o pessoal do Band News não queria me liberar para trabalhar no Terra Viva. E aí eu fui a primeira estagiária do Terra Viva a ser contratada. E aí depois daquele primeiro ano eu já fui produtora. E aí eu já queria, né, eu sempre fui muito curiosa, né, e essa coisa da reportagem. Então na sequência eu já fazia metade do turno produção e a outra eu já pedia para ir para a rua para fazer as reportagens, para conhecer as fazendas. A minha primeira reportagem foi sobre uma produção orgânica na feira do Parque da Água Branca, aqui em São Paulo. A gente começou com um produtor de alface no interior e depois a gente veio aqui para pegar a ponta final. E aí as coisas foram acontecendo, assim, mas eu falo que foram acontecendo, mas a gente também faz por onde, né? Eu acho que um bom profissional, ele vai querendo sempre em busca de conhecimento, porque realmente, e até hoje, né? Você colocou aí dos conteúdos, mas a gente sempre tem que estar muito aberto a conhecer tudo, né? A gente sempre tem que ter em mente que a gente pode aprender um dia cada vez mais e sobre todas as especificações, né? Quando a gente fala sobre o agronegócio, a gente tem que ressaltar assim, somos potencial, temos as principais commodities agrícolas aí exportadas, temos o maior parceiro comercial que é a China, essa demanda chinesa bastante aquecida, a gente está diversificando a pauta,
de exportações do agro. É um trabalho que a gente está acompanhando, né? Recentemente, o Ministério da Agricultura já são quase 70 novos mercados abertos desde o início de 2019, desde janeiro. Então, assim, eu sempre fui muito sedenta e humilde mesmo para aprender e ter essas referências importantes do agro, né? Aí eu falo de líderes de entidades e realmente para conhecer a fundo cada setor. E aí, enfim, aí depois de 4, 5 anos de aqui no Grupo Bandeirantes, e aí o Canal Rural me fez um convite para reportagem. Na sequência já surgiu o convite para apresentar o primeiro jornal às 6 horas da manhã. Fiquei 7 anos na casa, e aí a gente conseguiu assim, um importante espaço, relevância, e aí depois a Band me fez um convite novamente, eu retomei faz 5 anos. Mas eu tive um momento que eu fui bem para a área mais de entretenimento e variedades. E a partir de mais ou menos 1 ano, o Bem da Terra ele sofreu uma importante um reposicionamento no mercado de fato, e foi assim transformador para mim. Foi muito bom no sentido assim de que eu sempre fui muito jornalista, né? Independente de você falar mais em termos de entrevista, num tom mais de variedades, eu sempre assim fui muito aguçada, curiosa, quero dar em primeira mão, tudo isso, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante. Essa reposicionada de 1 ano foi assim transformadora, porque eu fiquei muito feliz com a relevância que a gente vem tendo no mercado. Então, por exemplo, a gente conseguiu aí fazer a primeira entrevista, se não me engano, de rede especializada na TV com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que foi logo pós-pandemia, em março, a gente conseguiu essa exclusiva. Depois eu consegui também uma exclusiva com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Depois eu consegui com Orlando Ribeiro, do MAPA, o embaixador do MAPA. Semana passada com o vice-presidente Hamilton Mourão. Então, assim, a gente também foi entrando no ambiente da política e entendendo para passar isso. A gente antecipou a liberação do Funcafé antes de todo mundo falar, eu já tinha as fontes, né? Então, é uma junção, assim, de, eu acho que credibilidade, tempo no setor, relacionamento com fontes, notícias. É uma junção de tudo, né? E eu acho que essa humildade de sempre querer aprender, enfim, nunca achar que sabe tudo, eu acho que isso que te torna diferente, assim, frente a tantas pessoas. E esse conteúdo, né? Porque hoje a gente sabe que quem tá à frente, vai bem, é quem produz um conteúdo de relevância, que vai atingir um público e que, no fim, vai atingir na tomada de decisão aí dos produtores, enfim, que são vários, né? De commodities e até HF. E essa reposicionada também só do programa foi bem interessante, porque a gente conseguiu abraçar todos os setores. Então, na segunda, por exemplo, a gente tem os quadros temáticos. Eu falo mais sobre grãos, sem esquecer dos factuais. Na terça eu falo de café. Na quarta, mais assunto ligado à pecuária. E aí entra cavalos também, tudo de que diz respeito à pecuária, avicultura, suinocultura, enfim. Entra na quinta-feira, hoje, né, mais algodão, etanol, setor sucroenergético, e na sexta a gente fala de HFs. Então a gente conseguiu assim dividir, fazendo com que todos os setores tivessem a sua expressão e conseguissem também se comunicar, né? Porque às vezes a gente peca de só conseguir privilegiar um setor ou um cenário, só soja e milho. Mas também o Brasil não é só soja e milho, né? Aliás, 70% aí da nossa alimentação vem da produção aí da agricultura familiar, o dia a dia mesmo, né? O que a gente consome, os hortifrutis e tudo mais, né? Exatamente. Olha, Rê, você já entrou no Bem da Terra, que seria a minha próxima pergunta, que como foi para você assumir que tem a sua cara esse programa, você já falou do reposicionamento, então bora para a próxima. Rê, você falou agora sobre os cuidados com a informação, que é a minha próxima questão aqui. Eu queria ver com você como que é feito o trabalho de checagem de informação. A gente está num momento assim que tem muita informação, fake news rolando, né? E como que vocês estão tendo cuidado com as informações que vocês estão levando para o programa? O programa começa assim bem cedo, então vocês têm que ter toda uma apuração, né, dos dados. Ontem na sua live que eu assisti com a Natália, você abordou a questão das notícias falsas se propagarem com 70% mais velocidade do que as reais, né? Como que vocês estão tratando os cuidados com as informações que vocês estão veiculando no programa?
Fonte, eu sempre sou a favor de fontes com credibilidade e nunca eu coloco um tema, um assunto onde eu diretamente, alguém da equipe também não esteja checado, conferido, confirmado, porque eu falo que assim, o nosso papel, nosso, meu, seu, de todos os comunicadores no geral, assessores de imprensa, quem está também atuando ali de fato no jornalismo, né, mais na TV, numa redação, nunca foi tão relevante quanto ele é hoje. E assim, até recentemente, uma consultoria veio me perguntar, né, porque eles querem desenvolver uma plataforma digital, um site, tudo mais, sobre essa questão de fontes, né, e de informação. E, e eu sou muito a favor, assim, de falar exatamente mais reais. Por exemplo, lógico que você pode ter algum case, né, sobre aquilo, mas eu vou falar sobre a demanda de exportação de aves e suínos. Vou falar com a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, que tem os dados consolidados e que reúnem milhares de empresas aí focadas no setor. Vou falar sobre exportação de carne ou produção brasileira, de carne bovina, a BIEC, ou outras representações. Então, eu acho que assim, você ter fontes relevantes vai te trazer isso, né? E aí, quando a gente fala de pauta de congresso, de política, aí são bastidores, né? Aí são fontes que você vai conquistando e para chegar no ponto onde você quer chegar e ter a informação antes de passar isso para o público, né? Então, recentemente também eu acabei de lembrar que estava em pauta, né? Ainda está o projeto de lei que trata da regularização fundiária e a gente conseguiu por 2 vezes colocar o secretário especial de assuntos fundiários, o Naban Garcia, na abertura do programa. Então, assim, eu vou direto na fonte e com quem tem relevância. Então, assim, eu nunca... fulano colocou no site ou falou, tá, mas eu preciso falar, eu preciso ter a informação, entendeu? Mesmo que a informação às vezes esteja confirmada e depois pode ter outro desdobramento, acontece muito, né? Exato. Aconteceu no caso do setor sucroenergético, eu conversei com o presidente da Frente Parlamentar em defesa do setor sucroenergético, o deputado Arnaldo Jardim, na época. Na quinta-feira fizeram uma reunião sobre que as 3 medidas principais efetivas para o setor sucroenergético iriam ser anunciadas numa sexta-feira. Aí sexta-feira, inclusive na época, era até feriado. E aí eu falei, e ele tinha ele passou a informação, tá? Eu falei, então vamos entrar ao vivo. A gente entrou, mas depois, por falta de articulação, por falta de desentendimento dentro do Ministério da Economia, as medidas acabaram não saindo. Semana retrasada, se eu não me engano, saiu a medida do BNDES, uma linha de financiamento para o setor. Mas, assim, então eu acho que é ter fontes ligadas de fato ao setor. Então, por exemplo, eu tenho bastante contato com o pessoal da CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, que tem tantos os analistas, né, os superintendentes que falam sobre o mercado interno, quanto os de exportação. Então, eu acho que é parte do nosso trabalho, assim, criar essa relevância, mas você só tem essa relevância se você falar com as pessoas, com as fontes corretas mesmo, né? Quem Exato. realmente tem respaldo para falar sobre aquele assunto e passar aquela informação. Então, a gente trata muito dessa forma. Assim, eu acho que isso fez com que o programa desse esses 360 bom, né, para a gente, no caso. Ô, Rê, e com toda essa sua expertise, conversando com fontes super confiáveis e levando informações de diversas pontas, né, do segmento agro para as pessoas através do programa, qual que é a tua experiência aí, pós-pandemia? O que você tem de expectativa, né, com base em todas essas informações que você tem colhido para o canal? Como você acredita que vai ser a reação pós-pandemia, tanto no agro como nos demais segmentos, o que você tem acompanhado? Bom, o agronegócio ele sai com uma imagem muito mais forte, muito mais relevante, apesar que a gente ainda tem que caminhar bastante, né? Eu falo por experiência aqui, porque, por exemplo, através do meu trabalho, eu consegui ter um quadro diário no primeiro jornal da Band, que é rede aberta, enfim. Então, quer dizer, você vê um reposicionamento e o agro ficando mais forte também nas redes abertas, muito mais matérias do setor voltadas para o assunto do agronegócio nas outras redes. Então, a gente tem observado bastante esse crescimento, né? Obviamente que
eu não posso falar em termos muito técnicos, né? Hoje, por exemplo, entre os assuntos do programa microaspersão de irrigação, que economiza até 40% de água, né, para o produtor, tem uns mais técnicos e outros menos. Então, lógico que para o público do geral, eu tenho sempre que fazer uma adaptação e sempre colocar na ponta ali o consumidor. Então, essa semana, amanhã mesmo, eu vou falar sobre por que o preço do tomate, por que aumentou tanto, enfim. Então, eu sempre tenho que fazer mais análise, sempre jogar para o consumidor. Mas, de certa forma, é bom, porque a gente está conseguindo chegar também na aberta, enfim, ter mais espaço, né? E olha só que engraçado, durante a pandemia, eu também criei, enfim, estou diariamente aí nessas lives e tem sido muito bacana. E criei o podcast durante a pandemia. A estreia foi com o presidente do Sebrae, o Carlos Melles. Depois, o segundo episódio foi com o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Semana do Meio Ambiente, a semana passada, foi com o presidente o chefe-geral da Embrapa, Meio Ambiente, o Marcelo Morandi. Então, eu falo assim que o trabalho, ele quadruplicou, quintuplicou aí frente à pandemia. E isso é muito bom. Então, eu acho que várias questões, por exemplo, esse meio tecnológico, eu acho que vai continuar, não o tanto quanto a gente faz hoje, mas eu acho que várias lições assim de facilitar a comunicação e tudo mais, acho que vão continuar para o agronegócio e isso vai ser extremamente relevante assim para o setor, porque senão, passou a pandemia, então a gente deixa de fazer lives e deixa de comunicar, não, é aí que a nossa comunicação tem que ser ainda mais forte, mais assertiva, porque a opinião pública começou a olhar o agronegócio assim como um ator importante da economia, né? A gente já sabia, enfim, faz quase um quarto do PIB brasileiro. Aliás, saíram agora os números recentes, a gente vai, com projeção aí da CNA e IBGE, é que o PIB do agro cresça nesse ano de 2020, frente a tudo isso, 2,5%, enquanto o Banco Central deu a última projeção queda do PIB brasileiro de 6,5% e o Banco Mundial deu queda de 8% no PIB do Brasil, o que seria o maior tombo aí em 120 anos de história. Ou seja, você tem o Banco Mundial vendo o Brasil nisso, mas o agro se sobressaindo com o PIB do agronegócio subindo frente à pandemia. O único setor que está subindo, está se movimentando e não está parando. O primeiro balanço do trimestre já foi de alta, né? Já teve um posicionamento de alta, né, no PIB do agro, né? Foi o único segmento que registrou alta no PIB. Foi alta de 3,3% agora no primeiro trimestre. Agora a gente vai acompanhar o fechamento de junho, quanto que foi, né? Mas assim, a gente faz análise aí mais macro. Aí a gente vê, é o único setor, de todos os setores do Brasil, o único que vai crescer. Então isso é maravilhoso, né? Quem está podendo trabalhar com isso, fazer a diferença no setor e no negócio, eu acho que tem conseguido ter essa relevância, né? Então eu falo assim que durante a pandemia, eu não sei, mas o trabalho é assim que eu falo, quintuplicou para mim. E olha, e é bom, né? Porque então você vê que as pessoas estão mais interessadas, né, nos assuntos relacionados aí no agronegócio, né? Elas não querem chegar numa roda de conversa e não saber sobre o principal setor da economia do nosso país. Então, no geral mesmo, quem não é do setor está interessado em saber mais sobre o nosso setor. Sim, com certeza. E nessa questão da exploração das oportunidades que a pandemia trouxe, né? Porque são oportunidades também, e não apenas pontos negativos. Tem as oportunidades a serem exploradas, né? Como que vocês se adaptaram no programa? Porque você tinha bastante quadro, recebendo entrevistados, recebendo músicos, né? Como foi esse planejamento do reposicionamento aí durante a pandemia e quais os planos de vocês para pós-pandemia? Vocês vão retomar? Como que vocês estão analisando isso? Pois é, olha só, quando o programa se reposicionou aqui faz um ano, então a questão mais de entretenimento musical, ela ficou de lado, né? Então a gente focou mais em jornalismo, no hard news, em notícias, em conteúdo. E aí sim, a gente recebe aqui muitos convidados, que é muito bacana. Então, a gente reposicionou no sentido de ainda aliar mais conteúdo, ainda do que já tínhamos, agregar ainda mais. Então, por isso que eu falo que aí que eu fico assim, acordo às 5, mas estou até 10 da noite falando com fontes, falando com Brasília, falando com aqui. Eu não paro. E além disso, oferecendo mais conteúdo de qualidade, e aí a gente adaptou para
para Skype, enfim, e aí estamos indo bem nesse sentido, porque eu acho que informação é informação, né? Independente de estar aqui no estúdio ou estar no seu local, enfim, na sua origem, a informação é o que vale a pena e é o que a gente tem que levar de melhor aí para o nosso público. E pós-pandemia, eu acho que muita coisa continua, porque a gente tem, como estamos em São Paulo, nem sempre a gente consegue trazer importantes nomes, então Brasília, por exemplo, regiões mais produtoras ali do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, a região do Mato Piba, região da Cealba, né, que tem se fortalecido agora para a terceira safra de milho, Sergipe, Alagoas, Bahia, o Sul mesmo. Então a gente vai conseguir, eu acho que readequar quando muitos, né, passam por São Paulo por conta de voos, compromissos, eventos. Então acho que a gente vai continuar, né, recebendo aí parte dos convidados e outros que estão nas suas áreas, a gente vai continuar falando sem deixar de dar informação. E aí, claro, a gente tem que ressaltar que o Grupo Bandeirantes, né, agora no próximo dia 22, lança mais um canal de agronegócio, 24 horas ao vivo com a informação, que é o AgroMais. E realmente é um projeto bastante importante que vai trazer ainda mais força para o nosso setor, né? Vai ser praticamente assim um Band News, que é 24 horas de jornalismo, mais um Band News no agronegócio. Então são 24 horas de notícias do agro o tempo todo. Então acho que o nosso trabalho continua bem intenso pós-pandemia. Graças a Deus, graças a Deus. E essa Renata super antenada e elétrica até as 10 da noite, a partir das, acredito eu que de umas 5 da manhã, Rê. Qual que é o teu horário de despertar? Umas 5 horas? Isso 4 e meia, aí. 5 horas? Porque para estar no ar às 8, né? Umas 5 horas. Você foi indicada aí, né, como umas 10 jornalistas mais influentes do LinkedIn. Eu fiquei muito feliz com essa sua indicação, te parabenizo, né? Você é nítido que isso vem da sua competência, da sua dedicação, né? Como é que está sendo, Rê, esse momento assim da Renata como uma influenciadora, né? Uma influenciadora do agro, né? Uma agroinfluenciadora, levando informação através do teu trabalho com seriedade, né? No jornalismo na Band, no LinkedIn também e nas tuas redes sociais. Compartilha com a gente, Rê, como tem sido essa experiência e o que ela está te trazendo nesse momento. Olha, Lu, foi uma surpresa, assim, porque é o que eu coloquei, né? Eu sempre fui a favor de extrapolar, no bom sentido, todas as plataformas de comunicação que a gente tem ao nosso alcance. E o LinkedIn eu comecei, assim, timidamente mesmo, e comecei a atuar mais forte, assim, de colocar conteúdo de relevância e de qualidade por lá também. E aí foi uma grata surpresa, assim, semana passada divulgaram essa lista dos 10 jornalistas mais influentes, né? Não é só do LinkedIn, da atualidade. E eu estava nessa lista, a única jornalista do agronegócio, do segmento, junto com a Luciana Barreto, da CNN, junto com o Milton Jung, da CBN, junto com uma outra repórter da Intercept. Então, assim, já fiquei super feliz porque o agronegócio, uma jornalista mais especializada, presente numa lista onde você só vê jornalistas cobrindo geral. Então, isso é muito relevante porque a gente vê que o agronegócio começa a tomar mais espaço aí frente a toda a comunicação, que era aquilo que a gente conversou há pouco. E também foi assim, a questão de criar esses conteúdos e redes sociais. Eu sempre falo que a gente tem que criar algo que vai impactar e que vai ser direcionado de fato para outras pessoas, né? Então, acho que também sempre você tem que pensar, tudo bem, eu vou publicar isso, e o que isso vai, né, favorecer? Até recentemente, eu falei, acho que na live de ontem, até um amigo meu, colega meu, falou, ai, cadê sua filha? Eu não vejo mais foto dela, de vocês no Stories. Eu falei, não, mas nesse momento o pessoal está precisando de informação. As pessoas estão sedentas por informação, o que está acontecendo e tudo mais. Então, eu produzi, privilegiei conteúdos de qualidade também para as redes sociais e para o LinkedIn, enfim. E tem sido muito interessante, assim, a colheita, né? Eu falo, e até uma amiga minha me escreveu assim, Renata, ninguém colhe o que não planta. E é de fato, né? Porque a gente chega um momento de você fazer a sua colheita, né? De todo o trabalho plantado. E a gente nunca tem que privilegiar, assim, o troféu, ou a lista, ou a indicação, como meta. Não, isso é consequência de um bom trabalho. É isso que eu sempre falo, e até para os estagiários que chegam aqui na redação, para todo mundo que me pergunta, eu falo,
Ah, Renata, fama, né? Mas eu falo que é tão superficial a fama, eu vejo assim, eu prefiro ter valor em decorrência de um bom trabalho. Então, eu sempre falo e oriento sobre isso, e lógico que é maravilhoso, a gente se sente super grato, mas sempre por consequência de um bom trabalho, né, Lô? Com certeza. Você tem explorado as oportunidades que a pandemia e as demais oportunidades que estão aparecendo no teu caminho de uma forma muito exemplar. Assim, eu tenho acompanhado a sua carreira, seu desenvolvimento, tenho visto assim como tem sido bacana e profissional a sua forma de explorar, né, as oportunidades e convertê-las de forma positiva, né? Olha, tem alguns comentários aqui, ó. Competente ao máximo do Jaber Sérgio. Vamos lá, vamos aos comentários. A melhor da Band, sempre simpática, ótima jornalista. Aí alguém mandou um bom dia aqui para nós, bom dia para todos. Vamos ver. Ah, eu sempre me perco nesses comentários porque eu vou ficando lá para cima. Vamos lá. Enfim, tem vários comentários aqui, pessoal. Olha, essa sempre simpática eu já coloquei. Tem mais aqui em cima. Linda! Você é top, Renata. Incrível. Estou aprendendo ainda mais com as lives da Renata. Muito obrigada. Uma nutricionista, olha que legal. Né? Por isso que é importante, né? A gente realmente tem esse posicionamento, né, com o mercado que não somente dentro da nossa porteira, né? Do lado de fora também, porque a gente leva informação e as pessoas, a gente acaba educando as pessoas para elas compreenderem o que é o agronegócio, né? Porque o agronegócio até então, até um passado bem próximo, era uma palavra assim, né, indecifrável para a maioria das pessoas, né? E a gente digamos Sim. assim, que transcrever o agronegócio de uma forma mais simples, né, como você tem feito, tem sido bem legal, né? Isso está aproximando as pessoas, né, Rê? Sim, a gente tem que ser popular, né? Eu acho que popularizar o setor, isso tem sido feito e tem que ser cada vez mais de relevância, né? Outro ponto bem importante para colocar aqui, o ano passado, em setembro, outubro, eu tive a oportunidade, né? Fui convidada para cobrir a comitiva presidencial, minha primeira experiência no Oriente Médio, na Arábia Saudita, o país mais fechado do... Opa, estava aqui vendo. Rê, falhou, Onde, por exemplo, voltou. as mulheres usam niqab, né? Voltei. As mulheres usam niqab, né? Que cobre tudo. É assim, ó. Não é a abaia, tem a abaia e o hijab. O hijab é o véu, a abaia é a veste, né? A vestimenta. E o niqab é o que cobre tudo. Então, assim, e aí todo mundo, nossa, mas o que você vai fazer lá? E a ministra tinha ido também há um mês, eu acho que anterior, depois foi a comitiva presidencial. E aí, assim, lá eu pude ver a potência do nosso agronegócio, como eles prezam pela proteína animal brasileira. A BRF, né, tem empresa lá já há algum tempo, agora vai investir numa nova planta, não só em uma que eles divulgaram ano passado. Nesse ano divulgaram que vão investir mais em outra unidade de processamento aí de proteína animal. Eles são o segundo maior parceiro comercial do agro do Brasil, são 22 países árabes e é um mercado que está crescendo demais, não à toa. Várias comitivas e várias idas, né, de viagens internacionais têm sido feitas para lá, tanto da ministra quanto da presidência, justamente para explorar mais esse mercado. Então foi bem interessante, né, que a gente consegue, assim, ué, mas tão distante do outro lado, e como é que você consegue aproximar e aliar tudo isso, né? E aí eu tive a chance de fazer, se eu não me engano, foram 24 ao vivos para o Band News, na época aqui para o Terra Viva também, e fora as matérias, enfim, mas o que ficou muito marcado foram os ao vivos a todo momento, né? E a cada pronúncia aí da questão da comitiva presidencial a gente tinha que entrar para falar e atualizar. E foi muito interessante, porque várias pessoas não conhecem a região e não têm o entendimento do quanto aquela região é tão relevante, tem tanto significado para os produtos agrícolas do Brasil. Então, eu falo que são oportunidades como esta que a gente consegue aproximar, né? Culturas, tendências, enfim, histórias tão distantes e tão próximas ao mesmo tempo. Com certeza, isso certamente enriqueceu muito o seu repertório, né, Rê, para você trazer para nós e compartilhar com a gente através das suas experiências no programa, né? Eu acompanhei a sua viagem, acompanhei as suas lives, foi bem bacana, foi bem legal.
E aí, pegando esse gancho do Oriente Médio, Rê, eu separei uma pergunta para te fazer aqui. Como que foi para você, mulher no agro, né? Jovem, bonita, começando. Como que foi esse início de carreira para você e como tem sido hoje? Um paralelo de quando você começou lá no começo dos anos 2000 com agora, você por ser uma jornalista mulher, né, no agronegócio, então no momento do empoderamento feminino, da importância do papel da mulher na sociedade em suas diversas vertentes, você sentiu dificuldade, Rê, por ser mulher, para entrevistar homens, para levar informação de agronegócio, que é um segmento teoricamente visto como masculino? Como foi para você essa experiência e como tem sido hoje? Lu, vou te confessar, graças a Deus eu nunca tive assim nenhum tipo de me deixar mais assim pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser jovem. Eu acho que é por conta de como você se posiciona no mercado, né? E apesar de assim o pessoal falar sempre simpática, sempre assim, mas eu sempre me importei, me posicionei bem frente a um convidado, frente a uma fonte. Eu sempre quis, acima de qualquer coisa, era informação o mais importante. Então, assim, pelo fato de eu já me posicionar sempre dessa maneira, então, assim, eu posso dizer, eu estaria até mentindo, eu nunca sofri preconceito ou desrespeito nesse sentido. Obviamente, sim, que já teve finais de entrevistas, que teve uma brincadeira ou outra, mas que aí eu finjo que eu não escutei e tal, e hoje, em absoluto, não acontece, ainda bem, mas eu falo que é por conta de como é que você se posiciona, né? E porque é importante a gente se posicionar e como é que o setor te vê também, né? Então, eu acho que consegue diferenciar bem, assim, quem tem credibilidade, quem conquistou isso, né? Que a credibilidade é com o tempo, né? E eu falo que é maturidade também. Então, eu acho que é o tempo que vai acabando discernindo aí esse momento. Então, ainda bem que não, e agora menos ainda, assim. Eu tenho visto várias mulheres protagonistas, aí a gente tem, né, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se posicionando muito bem. A gente tem a primeira presidente da SRB, Sociedade Rural Brasileira, Teca Vendramini. A gente tem 30% hoje das fazendas leiteiras no país comandadas por mulheres. Então, a gente vê esse novo momento, mas eu vejo assim como posicionamento nosso também, né? Como é que a gente se posiciona para adquirir esse respeito, né? Para que não haja nenhum tipo de invasão ou algum erro nesse sentido. Excelentes exemplos. A ministra da Agricultura, a Tecas, foram excelentes exemplos, realmente. Rê, infelizmente, eu estou aqui acompanhando o horário com uma certa angústia, porque eu queria continuar, mas você tem um horário também, né? E eu queria, assim, qual o recado que você gostaria de deixar, Rê, assim, da tua experiência, do que você está vivendo hoje, dessa aceleração digital, como ela está te influenciando, do agro, o que, que você, um balanço aí, qual o teu recado final que você gostaria de deixar para as pessoas que nos assistirem agora ou depois? Bom, vamos lá. Eu coloco o primeiro deles é que o agro, ele vai sim e já está sendo o protagonista da história da pandemia, quando a gente coloca o Brasil frente a tudo isso. Mais uma vez, não à toa que nós vamos crescer projeção esse ano 2,5% o PIB do agro, enquanto todos os outros setores da economia têm a questão de queda, né, de decréscimo, e os PIBs aí do mundo todo também. Quem está na comunicação do agronegócio tem feito isso, aproveitado esse momento com discernimento, conhecimento e se apropriado aí das várias mídias, dos tipos de mídias, né? Porque está aberto para todo mundo, né? Então, assim, no LinkedIn, como é que você pode se posicionar? Num podcast, com quem que você pode falar? A informação o tempo todo aqui no programa diário, nas lives. Então, quando você consegue atingir um ponto onde você consegue conversar com vários atores, assim, de sul até o norte do país, e em várias plataformas, eu acho que isso é muito importante e relevante, é um ponto que a gente tem que saber aproveitar para a nossa comunicação chegar da melhor maneira, porque antes a gente existia somente a televisão, e hoje não, hoje a gente tem o poder aqui, como a gente está fazendo agora, de uma live, de levar informação, um monte de gente escrevendo aqui, aprendendo, né, alguma coisa, a gente tem o LinkedIn, a gente tem outras mídias, então potencializar a nossa comunicação nessas outras mídias, eu acho que se a gente conseguir se apropriar desse momento, e como eu falei, das épocas das notícias, né, agora
muitas fake news, notícias falsas, e nós jornalistas, no nosso papel de levar uma boa informação, uma informação que vai fazer a diferença na vida do outro, aí eu acho que a gente está atingindo aí o nosso papel e sempre com aquela máxima, né? Sempre a gente tem que aprender, todos os dias. Eu falo porque eu sou uma sedenta por informação, curiosa, então eu sempre me coloco num patamar assim de eu não sei tudo e hoje o que eu vou aprender hoje, né? Então eu acho que isso que vai te destacando como profissional também. Exato. Rei, como as pessoas te encontram, como as pessoas te assistem, qual é o horário do teu programa, o canal da Band, como que as pessoas sintonizam? Passa para nós aí o recado final para as pessoas te localizarem. Suas Tá mídias, bom. pais. Então vamos lá. Ó, tô todos os dias no Bem da Terra, das 8h30 às 9h30. Eu faço a live das 10 pelo canal Terra Viva. Todos os dias estou na minha live das 11, aí no meu Instagram, net183, e também aí em todas as mídias digitais, né? Então tem meu site, renatamaron.com.br, meu Facebook, Renata Maron, LinkedIn, Renata Maron, e no Twitter também, Renata Maron. Aos sábados, agora eu lancei durante a pandemia um podcast, então sábado pela manhã eu divulgo nas redes sociais, está disponível Renata Maron Entrevista no podcast. E eu acho que é isso. Tá bom, né? Perfeito. Olha, eu Perfeito, falei, chega, porque ainda tem marido e filha para cuidar. Então, eu até coloquei aqui na pauta para a gente falar como você consegue conciliar uma bebê, né? Porque a sua filha é uma bebê ainda, ela tá com 2 aninhos. Já vai fazer 3, Lu. 3 aninhos, meu Deus, ó. Passou assim, hein? Às vezes a gente, igual hoje, eu tenho uma consulta, a gente vai na consulta, fiquei sem almoço, pega ela e assim vai. Mas, ó, a saúde é importante sempre. Em primeiro lugar, né? E a nossa cabeça também, né? Sim, com certeza. Rê, parabéns por todo o trabalho que você tem desenvolvido. Você me inspira, é uma pessoa que me inspira bastante. E sucesso, saúde e muito obrigada por você ter conseguido esse espacinho aí na sua agenda para esse bate-papo nosso aqui, viu? Muita gratidão mesmo. Quem sabe mais para frente a gente consegue um outro tempo para a gente conseguir concluir aqui as pautas que eu havia separado para a gente bater papo. Mas todo o conteúdo que você partilhou hoje foi riquíssimo. Nossa, maravilhoso. Muito obrigada, viu? Lu, eu que agradeço. Obrigada sempre aí. E você me inspira também. Muito obrigada. Sempre as ordens aí, tendo espaço, convite, a gente participa, a gente dá um jeito. Até as alunas da FASU, lá de Uberaba, me acionaram para eu fazer um trabalho, para ajudar num trabalho, enfim, frente à comunicação no agro, recentemente. O pessoal da Faculdade de Agronegócio aqui de Olambra também, eu falo, vou tentando atender todo mundo ao máximo possível, né, que isso faz parte do nosso papel também, atender esses jovens, né, quem está na comunicação e quem está no setor do agro, médicos veterinários, engenheiros agrônomos e tudo mais, e faz parte do nosso trabalho. Então, o que eu puder atender e facilitar e puder contribuir com vocês, sempre o farei, tá bom? Isso é muito legal, né? Porque até pouquíssimo tempo atrás o agro não era pauta de faculdade, né? E agora começou a ser, começou a entrar. Então, assim, é maravilhoso isso que você está trazendo para nós. É muito legal mesmo. Rê, um beijo, saúde, Deus abençoe aí, sucesso sempre. A gente teve aqui um comentário, sucesso sempre. Profissional é outra coisa. Fiquem com Deus, meninas. Muito legal aqui a participação de todos. Obrigada a todos pela participação. Rê, super beijo. Obrigada. E a gente se fala. Tchau, Lu. Brigadão. Tchau. Obrigadão. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Encerramos aqui hoje mais essa live. Peço a vocês que compartilhem através do aviãozinho aqui embaixo com seus contatos, no privado do pessoal para acompanhar e também no seu status, né, nos seus stories do Instagram. Muito obrigada a todos, um abraço e uma ótima quinta-feira a todos.